O povo já esteve girando assim, mas agora está assim. Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito Santo. Eu gosto de falar de Jesus, porque Jesus é a solução, Jesus é a resposta, Jesus é, na verdade, aquilo que satisfaz os nossos corações em suas mais profundas necessidades. Quantos declaram nesta manhã que estão felizes com o Senhor? Digam amém. Amém. Quantos podem declarar que acreditam que Deus tem uma palavra para lhes dar nesta manhã? Quantos acreditam? Amém. Glória a Muito bem. Deus. Glória a Deus. Há tanta coisa linda aqui. Muito bem. Eu quero lhes pedir a especial gentileza de tomarem agora uma Bíblia em suas mãos, independentemente de o versículo que vai ser lido sair na tela, mas eu gostaria que você aproveitasse a oportunidade para ter na sua mão a sua própria espada, está bem? Você pode ler na tela, mas se você trouxe a Bíblia, então deixe que ela seja aberta para que você possa lê-la aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Muito bem. Hoje, amados irmãos, eu quero trazer uma palavra que Deus pôs no meu coração e que se baseia no livro de Josué. Josué. Se você é uma pessoa que está há pouco tempo na igreja, é muito fácil encontrar o livro de Josué. A Bíblia é assim. Primeiro vem Gênesis, depois vem Êxodo, depois vem Levítico, depois vem Números, depois vem Deuteronômio e em seguida vem Josué. Então está logo no princípio da Bíblia. Estou falando com pessoas que recentemente aderiram à igreja. Muito bem, livro de Josué. Agora nós vamos, encontrando Josué, nós vamos lá para o fim, porque nós vamos ler hoje no último capítulo do livro de Josué. Josué, capítulo de número 24. Quantos têm Bíblia? Amém. Quantos amam a Bíblia? Amém. Quantos creem na Bíblia? Amém. Quantos respeitam a Bíblia? Amém. Quantos se orientam pela Bíblia? Amém. Quantos amam a Bíblia? Amém. Que lindo! A Bíblia é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus é uma palavra que traz fé, que traz vitória, que traz esperança, que traz cura, que traz sucesso, que entusiasma. A Bíblia é um livro que corrige, um livro que aperfeiçoa, um livro que orienta, um livro que encanta. Ah, que lindo! Como seria este mundo sem Bíblia? Seria um caos. Porque a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia diz quem Deus é, a Bíblia diz o que Deus pode, a Bíblia diz o que Deus faz. A Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Nós vamos dar um aplauso a Deus pelo livro que Ele deu para nós. Amém. Já está na tela. Você não tem outra versão, não? Ok, muito bem. Você está com sua Bíblia aí? Se você ouvir uma pessoa dizer uma sentença em inglês e você convida alguém para traduzir esta sentença, ela vai traduzir com determinadas palavras. Se você chamar outra palavra para traduzir a mesma sentença, pode ser que a pessoa não traduza exatamente da forma como a outra traduziu. Por quê? Porque os idiomas que existem na Terra são sempre muito ricos, são sempre muito variados. Mas é uma mudança de texto, uma mudança de Bíblias com várias versões. Às vezes nós estamos lendo uma Bíblia diz uma coisa, e na outra Bíblia diz, mas não está dizendo outra coisa, está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes por causa das versões. É uma questão de tradução primeiro e depois de versão. Muito bem. Então nós estamos agora temos diante de nós Josué capítulo 24, versículo 15. Eu quero ler nesta versão que eu tenho, uma versão antiga. Aqui na América, os americanos estão voltando a usar uma versão chamada de King James, a mais respeitada versão que existe, isto já há séculos. Muito bem. Muito obrigado porque você trouxe esta versão que coincide aqui com a que eu tenho. E eu quero pedir que o povo de Deus que está presente aqui nesta manhã leia o que está na tela e leia o mais bonito que puder. Nós não vamos ler palavras humanas sem qualquer sentido. Vamos ler a palavra de Deus exposta no seu grande livro. 1, 2, 3. O mais bonito que for possível. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus. Continua. O versículo continua. Alô?
Ok, então vou dizer como continua. A continuação diz assim, e é muito importante a continuação. Exatamente, por favor. Vamos lá, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vocês já viram a diferença que faria se nós não lêssemos essa parte final? Eu quero trazer a destaque hoje a duas expressões que estão dentro deste versículo. A primeira expressão que está na parte anterior diz assim, escolhei hoje a quem se vai. Eu quero pedir que repitam, escolhei. Então Josué disse, escolhei. E ele falou, e em seguida ele disse, agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós vemos essas duas distintas porções desse versículo, nós então chegamos à seguinte conclusão. Este versículo contém uma escolha e uma decisão. Eu vou pedir que as irmãs, as vozes femininas, eu sempre vou ouvir a voz feminina. Muito bem. Eu vou pedir que as vozes femininas repitam após mim. Uma escolha e uma decisão. Agora as vozes masculinas, a mesma coisa. Uma escolha, uma decisão. Agora o conjunto da igreja vai repetir, por favor, o mais bonito que nós pudermos. Uma escolha e uma decisão. Uma escolha e uma decisão. Eu lhes trouxe um tema muito singelo, muito simples, mas ao mesmo tempo ele se torna relevante à medida que nós vamos levando em consideração o conteúdo desse tema e os seus desdobramentos para a nossa vida pessoal. O tema seria o seguinte: quanto vale uma decisão? Eu quero pedir que as irmãs façam esta pergunta, façam para si mesmas. Quanto vale uma decisão? 1, 2, 3. Quanto vale uma decisão? Faça naquela entonação de pergunta de quem está perguntando mesmo, não é de quem está recitando, de quem está perguntando quanto vale uma decisão. Ok? Bem espontaneamente, faça a pergunta. Quanto vale uma decisão? Agora, os irmãos vão fazer a mesma pergunta, por favor. Quanto vale uma decisão? Eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, desejo usar este tema, desejo entregar esta mensagem, norteando-me por esta concepção do valor de uma decisão. Quanto vale uma decisão? Agora, meus irmãos, eu não estou perguntando quanto custa uma decisão. Custar é uma coisa, valer é outra. Eu não estou perguntando quanto custa uma decisão, estou perguntando quanto vale. Você talvez encontrou em algum lugar um carro que vale $30 mil, mas em uma semana atípica, por algum motivo especial, a agência estava fazendo um desconto, uma promoção muito especial, e você comprou aquele carro que vale 30 mil, você comprou por 20. Então ele custou 20, mas ele vale 30. O mais importante não é quanto uma coisa custa, é quanto uma coisa vale. Agora você talvez, quem sabe, pelo menos uma pessoa aqui já pode, se ninguém, eu talvez já fui enganado alguma vez por uma coisa que custava pouco e eu não sei o que aconteceu comigo, enganei e dei mais dinheiro do que merecia. Então vale pouco, mas custou muito. Não quero discutir quanto custa uma decisão. Eu quero discutir hoje quanto vale uma decisão. Quando Deus criou o homem, deu-lhe algumas faculdades. Nós temos algumas coisas que só nós temos. Só nós, no sentido de tudo que há criado, que existe neste planeta Terra. Há muitas coisas que podem ser similares na nossa vida, comparado com as plantas, comparado com os animais, mas há umas coisas que são únicas para nós. Por exemplo, você nunca viu um cachorrinho assim sentado e pondo assim a pata assim na orelha e você imagina, ele deve estar pensando em alguma coisa. Não, isso é impossível. A faculdade de pensar não pertence aos animais. Você nunca vai encontrar, por exemplo, se você é do interior, como eu sou do interior, você sabe muito bem o que significa um jumento. Você nunca encontraria um jumento assim, parado, olhando para cima, e ele está exatamente imaginando que decisão ele vai tomar. Isso não existe. Isso não existe. Os animais não decidem, os animais não escolhem, os animais não pensam. Isso é um privilégio nosso. Eu quero pedir que você considere quão importante você é. Você pensa.
Você pensa, Amém. você escolhe Amém. e você decide. Amém. Agora, porque nós somos superiores aos animais, nós pensamos, nós escolhemos, nós decidimos, nós temos mais responsabilidade do que eles. Os bois não têm responsabilidade com nada de escolha. Você leva um boi para onde você quiser, você leva um cachorro para onde você quiser, e às vezes olha pessoas que estão puxando, o cachorro quer ir para ali, mas o dono quer ir para cá. Ele não tem liberdade de escolha, não tem liberdade de decisão. Já que você tem liberdade de escolha e de decisão, eu vim lhe trazer uma palavra de Deus esta manhã. Cuidado com suas escolhas. E mais ainda, cuidado com suas decisões. Agora, a ordem espiritual e lógica é exatamente esta. A decisão não pode vir antes da escolha. Não tem como você decidir uma coisa se você não fez uma escolha prévia. E as melhores decisões, elas resultam de boas escolhas. Agora, se a pessoa não sabe escolher, não saberá decidir. Você pode repetir após mim? Se eu não souber escolher, eu não saberei decidir. Então eu lhes pergunto, o que vem antes de uma decisão? Eu vou esperar que todos saibam. Eu tenho uma paciência que Deus me deu, sabe? E não vou, a essa altura da vida eu não vou perder essa paciência. O que vem antes de uma decisão? Escolha. O que vem antes de uma decisão? A escolha. Vou voltar a perguntar para que todos falem, porque ainda tem 7 que não falaram. O que vem antes de uma decisão? A escolha. Uma escolha. Então, esta manhã eu estou me dirigindo ao povo de Deus que está aqui, e certamente há muita gente que está nos acompanhando através das mídias sociais, e eu quero estender esta pergunta em caráter assim infinito, muito abrangente. Você está monitorando as suas escolhas? Você está fazendo escolhas com sabedoria? Entre nós, nesta manhã, existe um médico. Por exemplo, mas é verdade, existe um médico entre nós. A decisão de estudar medicina é o resultado de uma escolha. Primeiramente a pessoa escolhe, eu quero ser um professor, eu quero ser um piloto de aviação, eu quero ser um artista plástico, ou eu quero ser um médico. Essa é a escolha. A escolha, ela é genérica. Agora, depois que você escolheu, aí você vai começar a tomar decisões que vão efetivar aquela escolha. Por exemplo, a pessoa diz, eu quero ser médico. Isso é uma escolha genérica. Ainda não se sabe o que vai acontecer. Mas com o tempo ela vai decidindo, eu quero ser um médico. De que área? Eu quero ser um médico. Eu quero ser um médico veterinário, ou eu quero trabalhar com humanos. Eu quero ser que tipo de médico eu quero ser. Suas decisões serão fortes se a sua escolha for sábia. Agora, há vários tipos de escolha na vida, mas eu penso que existem algumas que são principais. Eu diria que as principais escolhas da vida são, número 1, a escolha de natureza intelectual. O cidadão escolhe, eu escolhi que eu não vou estudar. Eu vou escolher que eu não vou ser nada na vida. E não vai ser mesmo. Não vai. Se escolheu não ser nada, não vai. Porque para não ser nada, não precisa nem decidir. Porque já não é nada mesmo. É a decisão que vai fazer a pessoa mudar de vida. Veja que isto é importante. Agora, do ponto de vista intelectual, a pessoa precisa saber, eu quero estudar. Eu quero crescer na vida. Agora, havia pais, eu acho que hoje está diminuindo cada vez mais a quantidade de pais assim, mas houve uma época em que havia pais lá nos interiores daquele país que nós conhecemos, ao norte da Argentina e ao sul da Venezuela, lá havia pais que diziam para os filhos, olha, você não tem nada que ver com o estudo, você tem que trabalhar. Na minha família aqui, os senhores devem saber que existiu muito no Brasil, muito. E foi muito difícil para algumas pessoas já quase idosas terem que recomeçar a vida, etc, etc. Mas qual é a escolha que você fez? De natureza intelectual, você tem que definir. Você vai crescer intelectualmente ou você se satisfará com Mobral? Mobral é uma palavra que já não faz sentido para a nova geração, mas era o estudo mais simples, quase simplório que havia antigamente no Brasil. Era Mobral. Muito bem. Agora, além
escolha de natureza intelectual, você tem a escolha de natureza social. Você vai escolher o quê? Você vai escolher que vai ser uma pessoa isolada, vai ver trancado o tempo todo dentro da sua casa, ou você vai ser uma pessoa que vai se comunicar? Se você escolher que você vai ser uma pessoa que vai se comunicar com o público, aí você vai ter que tomar decisões. Uma decisão, por exemplo, escolher com quem você vai se comunicar. E a pessoa tem uma boa escolha, mas tem uma má decisão. Nós estamos aqui nesta manhã para ouvir Deus falar conosco, que nós temos que rever as nossas escolhas e aprimorar as nossas decisões. Nós temos que rever as nossas escolhas e aperfeiçoar as nossas decisões. Agora, por exemplo, em termos de trabalho, sabe, quer saber de uma coisa? Eu vou ser mendigo. Eu vou ser mendigo, porque o mendigo não faz nada e ganha. Depende de quanto ganha, né? Muito bem. Então, se a pessoa escolheu ser mendigo, as decisões são fáceis. Não precisa de roupa, não precisa de casa, não precisa de nada e viver na rua. São decisões relativamente fáceis e de terríveis consequências. Agora, se a pessoa escolheu que quer ser rico, eu quero ser rico, ela tem que tomar muitas decisões para procurar. A primeira coisa que uma pessoa que deseja ser rica tem que fazer, a primeira decisão. O que é que você responder a essa pergunta? Qual é a primeira decisão que uma pessoa tem que tomar se ela escolheu ser rica? Aí você diz assim, ajuntar dinheiro. Não é ajuntar dinheiro, é economizar. A primeira coisa que quem quer ser rico tem que fazer não é ajuntar dinheiro, é economizar, porque ajuntar dinheiro é uma coisa, economizar outra. Ajuntar dinheiro é só pegar e pôr um canto. Agora, economizar é trabalhar com os valores, é ter muito cuidado nos gastos, é se aprimorar. Eu estou apenas falando genericamente sobre a importância de escolhas da vida. Agora, existem escolhas de natureza, por exemplo, sentimental, de natureza feminina. Eu disse, não, eu entendo que eu vou seguir o celibato. O celibato, para aqueles que já estão há muito tempo, né, nos Estados Unidos, já não seriam mais muito da língua portuguesa, escolher o celibato quer dizer, não quero casar. É difícil encontrar alguém com esse isso, mas de vez em quando a princípio, não, você já está com 45 e ainda não tem uma noiva? Não, eu acho que eu vou ficar só a vida inteira. Então, as decisões de quem escolheu o celibato são decisões um pouco estranhas. E normalmente a pessoa escolhe casar-se. Agora, eu disse estas coisas todas para chegar ao ponto principal. Nós, seres humanos, repita esta palavra que eu acabei de dizer. Nós, Querendo, estão me ouvindo mesmo. Amém. Nós, seres humanos, somos as únicas criaturas de Deus, únicas, que vivem em dois mundos. Ninguém mais existe no universo que vive em dois mundos. As plantas só existem, não vivem, existem no universo das plantas. Os animais só vivem no universo dos animais. Animal é animal mesmo. Peixe é na água, tirou da água, então vai morrer. Agora, os anjos só vivem no mundo espiritual, no mundo angelical. Nós não. Nós somos as únicas pessoas que são capazes de viver em dois mundos. Explica melhor. Ok, talvez antes de você vir para esta reunião hoje, muito provavelmente, você sentou-se em uma mesa e comeu alguma coisa. Quantos fizeram isso? Diga eu. Todo mundo fez. Por quê? Porque nós vivemos no mundo físico. Nós vivemos no mundo natural. E o mundo natural diz que a gente tem que comer. Ou come ou não se sustenta. Ou come ou se debilita a ponto de perecer. Muito bem. Mas, quando nós estamos em casa, hoje, nós alimentamos o nosso corpo. Quando nós chegamos aqui, começamos a levantar a mão, assim dizer, Deus, eu te adoro. Começamos a encher o nosso coração de alegria. Isso é outro mundo. E o mundo natural é uma coisa, o mundo natural envolve o nosso corpo, mas o mundo espiritual envolve a nossa alma. Quando você come um sanduíche, você está alimentando o seu corpo. Quando você lê um salmo da Bíblia, você está alimentando a sua alma. Aleluia. E é por isso que tem muita gente que é gorda no físico e está absolutamente, está magérrima, super magra na sua alma. Agora, já que nós vemos em dois mundos, por exemplo, os meus pés aqui, claro, eu sei que eu estou realmente pisando aqui, estou pisando aqui na terra, ali no solo, muito bem.
mas o meu espírito está em comunhão com Deus. Agora, escutem uma coisa. Já que nós somos as únicas pessoas que vivemos neste mundo e que vivem em dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas. E esta é a questão para a qual as pessoas não estão atentando. Elas estão escolhendo tudo o que pensam para o mundo natural. Qual é o carro que eu preciso? O irmão Gel foi me buscar no aeroporto, estava no hotel ali, e me trouxe num carro fabuloso, mas que carro, beleza, tal, muito bom. É uma escolha feita por ele de comprar aquele carro, ele estava pensando em comprar outro melhor ainda, e uma escolha do mundo natural. Agora, onde é que as pessoas mais erram na vida? É que elas fazem escolhas para o mundo natural, mas elas se esquecem de fazer escolhas para o mundo espiritual. Há uma história que Jesus contou e é exatamente isto que precisa ser lembrado agora. Já disse que o homem era fazendeiro e um ano a produção foi muito grande, no outro ano foi melhor ainda, no outro ano mais ainda ele disse, olha, não dá mais, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir novos silos e vai ser tremendo, 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 porque isso tem sido muito grandemente a minha colheita. E quando estiver nessa altura, eu vou dizer assim, alma minha, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, etc. E Jesus disse, esta noite vão chamar esta pessoa e vão dizer assim, louco, louco. Por que Jesus disse que aquele homem era louco? Se ele estava pensando em guardar a sua colheita. Ele não era louco porque guardava a sua colheita. Ele era louco porque ele disse para a sua alma, alma come, e alma não come sanduíche, alma não toma guaraná, alma não toma refrigerante. Ele disse, alma minha descansa, alma não descansa no colchão de molas. Quem descansa no colchão de molas é o seu corpo. A sua alma precisa de mais que pão, de mais que sanduíche. A sua alma precisa de Deus. A sua alma precisa de Deus. A sua alma precisa. Esta manhã, Deus nos trouxe aqui para que nós pomos na balança e com toda honestidade perguntamos, eu estou satisfazendo mais a quem? Ao meu corpo ou à minha alma? Se você está muito triste, se você está depressivo, se algum dia já pensou até em suicídio, sabe por que isto? No fundo, é porque você está provendo as necessidades do seu corpo, mas você está ignorando a necessidade da sua alma. Você sabe que quando nós estamos aqui nesta casa e começamos a cantar, nós temos um refrigério. Isso aqui é uma reciclagem espiritual. Falar com Deus traz vitória. Falar com Deus traz alegria. Falar com Deus traz esperança. Ler a Bíblia tira as nuvens que estão amedrontando o nosso espírito. Esta manhã tem que ser uma manhã de escolha. Tem que ser uma manhã de escolha. Então, agora tem outra coisa. Quando um peixe morre, essa é uma questão que eu já perguntei para muita gente, como ninguém me respondeu, eu já não pergunto mais. Onde é que estão os peixes que morrem? Eu andei muito em rios na minha infância, e os mares também estão aí. O que acontece? Você não vê peixe morto no rio. Os peixes morrem, para onde vão? Eu sei o destino dos peixes quando morrem. E que coisa interessante, porque os animais, quando morrem, tudo se acabou. Anjos não morrem. Animais morrem e tudo se acaba. Mas eu quero que você compreenda uma coisa com muita sinceridade. Sua vida não é só o tempo que você passa aqui na terra. O tempo de vida de um leão é só enquanto ele está vivo aqui na terra. Pois o verdadeiro tempo de vida de uma pessoa humana não é o tempo que ela está aqui. Senhoras e senhores, quando terminar a vida e vier a morte, depois da morte tem uma coisa que se chama eternidade. Glória a Deus. E eu quero lhe pedir hoje duas coisas. Primeira, que você faça boas escolhas para a vida. Segunda, que você faça boas escolhas para a eternidade. Aleluia. Alguns dos senhores gostam de viajar. Não, na verdade, eu acho que todos gostamos. Não viajamos porque não dá também. Também se todo mundo viajar não tem mais culto.
A verdade é que nós todos gostamos de viajar. E você imagina o trauma, você imagina a desordem, você imagina o caos, você imagina a confusão que acontece quando você faz uma viagem sem preparação. Você não consegue sair deste país se você não tiver um passaporte. Você não consegue fazer uma viagem nem daqui ali para Nova York, ali para mesmo para Miami. Você não consegue. Se você não tiver comprado uma passagem, se você não tiver se preparado. Como é que nós temos tanto cuidado em nos preparar para as viagens desta vida e não nos preparamos para a grande viagem? Para a grande viagem. Agora ele disse, escuta, alguém me perguntou, pastor, quem foi que lhe disse que existe alguma coisa depois da morte? Quem me disse foi Deus. Mas Deus fala com o senhor? Está aí, ele fala com todo mundo. A Bíblia diz que depois da passagem desta vida, há uma outra vida. Agora, senhoras e senhores, irmãs e irmãos de Cristo, por mais que nós saibamos isto, é sempre bom repetir. É sempre bom repetir. Só existem dois destinos eternos. Um se chama céu. Um se chama céu. Um se chama céu. E outro se chama inferno. Isto aí quem disse foi Deus. E como Deus não mente, você não pode discutir com Deus. Você não pode ousar invalidar o que Deus disse. Então, eu estou trazendo uma palavra muito forte para você esta manhã. Você já fez escolhas. Você já escolheu para onde vai quando sair daqui da terra. Eu não estou falando de religião. Não estou falando nem de igreja. Estou falando de coisa ainda mais profunda. Estou perguntando se você já fez uma escolha para onde você vai. As pessoas, por exemplo, que mergulham nos homicídios, as pessoas que mergulham nas drogas, as pessoas que mergulham no pecado, sabe por que elas vivem assim? É porque intimamente, subjetivamente, elas já fizeram a sua escolha. Elas escolheram o inferno e então elas já estão praticando aqui na terra aquilo que é uma coisa natural no inferno. Agora, quando nós nos unimos aqui para cantar e cantar e cantar, é porque nós já fizemos uma escolha. É a nossa escolha ir para o céu. E no céu nós vamos fazer com perfeição o que nós já fazemos aqui na terra. Quem pode exaltar a nossa fé? Diga, repita ao Brasil, é muito bom fazer uma boa decisão. Mas uma boa decisão depende de uma boa. Todo mundo está captando a mensagem. Você nunca tomará uma boa decisão se você não fez uma boa escolha. Dentre os muitos homens da Bíblia, e há tanta gente ilustre, tanta gente preciosa, tanta gente realmente valiosa na Bíblia. E o legado que os personagens da Escritura Sagrada deixaram é de valor incalculável. Dos muitos personagens da Bíblia, hoje eu trouxe a memória, através da leitura que foi feita aqui, eu trouxe a memória a pessoa chamada Josué. Josué foi um grande líder, Josué foi um grande comandante militar, Josué foi um homem que teve de Deus a responsabilidade e o privilégio de introduzir o povo de Israel em Canaã através da tomada de Jericó. Josué foi o sucessor de Moisés. Josué, desde cedo, viu Deus operar. Deus operou no Egito, Deus operou no deserto e Deus operou em Canaã. Eu vou repetir isto. Eu peço que você repita após mim, por favor. Deus operou no Egito. Deus operou no deserto. Deus operou em Canaã. Em qualquer lugar onde Israel estivesse, Deus estava operando. Israel esteve no Egito, Deus operou. Israel atravessou o deserto, Deus operou. Israel entrou em Canaã, Deus operou. Não há nada melhor do que viver uma vida gozando da operação de Deus. Não há nada melhor do que você passar o seu dia. Não há nada. Olha, há muita coisa linda, muita, mas não existe nada lindo igual ao que eu vou lhe dizer agora. É como chegar à noite. Não sei que hora você dorme. Alguns dormem muito tarde, alguns dormem já pela meia-noite, alguns às 11, alguns às 10, alguns... Não importa o horário que você dorme. Mas uma coisa muito linda é antes de você ir para a cama, antes de você entrar naquele período de sono, você dizer, Deus, obrigado, porque estiveste comigo hoje. Quando você escolhe servir a Deus, você vai ter o direito de todo dia
agradecer a Deus os benefícios que você recebeu durante aquele dia. Há pessoas que acordam pela manhã e não se lembram de Deus. E há pessoas que dormem, chegam para dormir à noite e não se lembram de Deus. E quando acontece o problema, aí diz, olha, por que Deus fez isso? Deus fez isso? Você não pôs Deus na sua vida? Você nunca se lembrou de Deus? Como é que você vive tão afastado de Deus e agora quer responsáveis a Deus pelos percalços da sua vida? Se você quer que Deus governe a sua vida, então escolha entregar esta vida. Se você quer que Deus abençoe sua vida, então decida. A minha escolha é esta. Eu quero escolher Deus. Eu escolho Deus. Eu vou fazer uma pergunta, é óbvio que eu vou perguntar, mas tem o seu valor. Quantos aqui escolheram Deus? Glória a Deus. Agora, por que uma pessoa vem a uma igreja evangélica e quando ela ouve um apelo, uma pergunta assim, quem quer aceitar a Jesus? E a pessoa levanta sua mão, por exemplo, e diz, eu quero. Por que uma pessoa toma essa decisão? É porque dessa decisão ela já tinha feito a escolha. Eu quero Deus. Na sua casa você escolhe Deus. Aqui você decide se entregar a Ele. Quando vocês estão compreendendo? Quando vocês estão acompanhando? Nós estamos vivendo a realidade. O pastor Erasmo me conhece, como já foi dito, há mais ou menos 20 anos. O pastor também me acompanha um pouco, né? Já faz alguns anos. Não sei o que mais, mas todos os que me conhecem de mais tempo, eu ministro este evangelho já faz, como diria um português, já faz um bom par de anos, e a verdade é que durante toda a minha vida eu tenho sempre feito o que eu faço hoje. Eu prego com muita simplicidade. Agora, tem duas coisas que fazem parte de mim mesmo quando estou pregando. Primeiro, eu prego simples. Agora, segundo, eu prego a verdade. Aleluia! Eu não posso negar. Eu estou comprometido com a verdade. Mas por quê? Porque a verdade é o Evangelho. A verdade não é uma religião. A verdade é o Evangelho. E o Evangelho é que? O Evangelho é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém. Faça boas escolhas agora, porque daqui a pouco você fará boas decisões. Eu poderia me lembrar agora de algumas pessoas que fizeram decisões péssimas na sua vida, porque já haviam feito péssimas escolhas. Houve um homem que andou com Jesus 3 anos. Ele era discípulo de Jesus. Ele estava tão comprometido com Jesus que um dia Jesus o mandou ir para uma missão lá de pregar o Evangelho. Ele foi e até houve milagres na vida dele. Mas um dia a Bíblia diz que Satanás entrou no coração deste homem. E quando Satanás entra no coração de um homem e o homem permite que Satanás fique, então significa que ele escolheu o pior, que ele escolheu a perdição. E a Bíblia Sagrada diz, depois que o Satanás entrou no coração de Judas, aí foi a sua escolha de não ser fiel a Jesus. Que escolha terrível. Judas pôs no seu coração que não tinha que necessariamente que acompanhar Jesus. Aí ele tomou decisões. Há decisões que ele tomou mais tarde, de trair a Jesus, de vender a Jesus, é porque ele tinha escolhido. Ele tinha escolhido seguir a Jesus para ser rico. E por isso, sendo tesoureiro, o mais forte na vida de Judas era o caixa 2. Entrava dinheiro para ajudar as despesas de Jesus, mas ele estava com o caixa 2 forte, porque ele tinha um desejo, quem sabe, de enriquecer. E quando o diabo viu aquele sentimento de Judas, aproveitou a oportunidade e Judas tomou decisões terríveis. O fim de Judas foi tão trágico, foi tão terrível, porque as decisões que ele tomou eram o resultado de uma escolha péssima, de uma escolha triste. Mas houve um homem na Bíblia chamado Moisés. Quando se fala em Moisés, a gente sente um misto de devoção e de gratidão. Moisés, diga este nome comigo, Moisés. Moisés foi tão especial na Bíblia que não existe outro homem com este nome. Há muitas pessoas na Bíblia que tiveram o mesmo nome. Há muitos nomes na Bíblia que servem para muitas pessoas, mas Moisés só houve um. Tem um tipo de gente tão especial que não há dois. Não há 2 homens na Bíblia chamados Moisés. Interessante. E apesar de toda a popularidade dele, você não vai encontrar outro Davi. São tão especiais. E a Bíblia diz que um dia, Moisés,
que foi criado no palácio do Egito e sabia as leis estabelecidas por Faraó e conhecia tudo aquilo, e Moisés tinha tudo para ser o sucessor de Faraó, considerando que o Faraó queria que fosse naturalmente o sucessor, fosse um homem, e não havia homens na linhagem sucessória do Faraó. Então Moisés era o candidato natural para ser o próximo monarca, o próximo Faraó. Mas um dia a Bíblia diz que Moisés teve que fazer uma escolha, porque Deus falou ao coração de Moisés. Moisés compreendeu que ele tinha que escolher. Moisés, tu podes vir a ser o próximo Faraó, tu podes vir a governar o Egito, só que na eternidade tu não desfrutarás nada. Agora tu podes sofrer com este povo, tu podes sentir as agruras deste povo e ser fiel em mim, e tu serás muito recompensado. Está escrito na Bíblia assim: Moisés escolhe. Você pode glorificar a Deus por ele. Você não precisa ser forçado a nada, você tem que escolher. Nenhuma pessoa deve ser crente porque foi forçada. Nenhuma pessoa deve ser crente porque foi visceralmente persuadida. Você deve ser crente em Jesus por escolha. Aleluia. Você deve amar a Deus por escolha. Você não deve amar a Deus porque alguém está pressionando você. Ou você vai ser, você. Não. Eu, por exemplo, eu não sou pastor por minha escolha pessoal, porque isso não é uma questão de escolha pessoal. Mas já que eu consagrei minha vida a Deus e decidi que Deus teria o direito de fazer na minha vida o que Ele quisesse, aí Ele escolheu me fazer pastor, porque eu escolhi que servir a Ele. Se você escolher servir a Deus, Ele vai fazer tanta coisa com você. Se você escolher servir a Deus, Ele vai fazer tanta coisa com você. Quantos declararam que tem recebido milagres de Deus? Aqui alguma pessoa que já esteve enferma e foi curada por milagre, sobrenaturalmente. Se tiver alguém com esta experiência, pelo menos uma pessoa eu queria pedir que tem uma mão levantada, tem outra mão levantada. A senhora foi curada. A senhora foi. Leva com a mão? A senhora está com a mão levantada. A senhora foi curada. Nós temos um médico aqui, por exemplo. E o médico reconhece o valor da ciência, o valor da medicina. Mas todo médico honesto, e 99,99% são realmente honestos. Né? Agora, a verdade é que os médicos reconhecem que a medicina tem seus limites. Se você escolher coisas da terra, você sabe que por melhores que sejam, tem os seus limites. Agora, essa é uma das maiores vantagens de escolher Deus na nossa vida, é que Deus não tem limites. É que Deus não conhece limites. Pergunta a Deus o que é fronteira. Ele diz, fronteira não existe para mim. Pergunta a Deus o que é impossível. Impossível, que palavra é essa? Eu não conheço esta palavra. Deus nem conhece esta. Impossível conhecemos nós. Escolha amar a Deus. Escolha servir a Deus. Houve um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que esse homem um dia ele fez uma escolha. E disse, Deus, sabe uma coisa? Esses deusezinhos são tão maus. Sabe, essa sociedade está tão longe de ti que eu vou fazer minha escolha. E qual é a tua escolha, Enoque? Eu quero estar perto de ti. E quando Enoque fez a sua escolha de estar perto de Deus, então Deus disse, então toma a decisão. Sai de perto daqueles que te oprimem e vem para perto de mim. E a Bíblia diz que andou Enoque com Deus e foi trasladado para não ver a morte. Não existe nada melhor do que fazer uma boa escolha. Você já fez a sua escolha? Eu volto a dizer, você está vendo que eu nem estou usando a palavra religião. Não, seria uma baixeza para mim ficar hoje falando de religião. Primeiro porque tem tantas que é uma dificuldade de saber qual é a pior. Desculpe, qual é a melhor? Então, a verdade é que eu estou falando é sobre escolher Deus. Por que você não escolhe o melhor para a sua vida? Você conhece a história de Ruth? Ruth tinha duas opções. Uma, ficar na sua terra, falando o seu idioma, entre os seus amigos, ou então sair para uma terra estranha com Noemi. Só que a terra estranha era a terra de Belém. E Belém é casa do pão. E Belém é terra de Deus. E ela disse, sogra, eu vou. Eu te acompanho. Disse, não me acompanhe, eu te acompanho. E vou dizer mais uma coisa. Por onde tu fores, eu irei. Onde tu morreres, eu estarei ali perto. Onde tu fores sentada, eu serei sentada. Por causa desta escolha, depois ela tomou uma decisão. E essa decisão foi casar-se com Boaz. Dessa decisão e dessa escolha, sabe o que aconteceu? Nasceu o rei Davi. Quanto vale
uma decisão. Quanto vale uma decisão? Nenhum pregador pregaria sobre o homem chamado Daniel. Você nunca ouviria uma pregação sobre o homem chamado Daniel se Daniel não tivesse feito duas coisas boas e certas na vida. Uma boa escolha e uma boa decisão. Quando ele foi trazido como escravo para a Babilônia, ele escolheu, ele disse, eu vou para a Babilônia, porque não há outra opção, estou sendo levado como escravo, agora eu já escolhi. O que foi que você escolheu? Eu escolhi que na Babilônia, mesmo que seja um país pagão, mesmo que seja um país idólatra, mesmo que seja um país irreverente, mesmo que seja um país corrupto, eu escolhi que na Babilônia eu servirei a Deus. Essa foi a sua escolha. Agora ele precisa tomar uma decisão. A escolha está feita, pastor, a escolha está feita, mas não está feita a decisão. Mas quando ele chegou no palácio, que lhe ofereceram aquela comida, que era sacrifício aos ídolos, como já havia feito uma escolha, foi fácil tomar uma decisão. Você vai ter muita facilidade de tomar decisões se você já fez uma boa escolha. É por isso que muita gente na igreja que ainda não escolheu definitivamente Jesus, fica tropeçando, e dá trabalho ao pastor, e dá trabalho aos outros crentes, e não consegue. E o que é isso? É porque querem tomar decisões sem terem feito uma escolha. Faça a sua escolha. E o Josué morreu com 110 anos. E quando ele estava pertinho de morrer, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, eu recomendaria, tome um tempinho e leia Josué 24 e 15. Hoje, pela manhã, mais uma vez eu li este capítulo. Esta mensagem já estava comigo mais ou menos há uma semana, ela vinha sendo plasmada no meu coração, tanto que fiz umas anotações, mas eu pensei tanto nela que ela ficou aqui dentro mesmo. Está aqui dentro. Então, o que acontece? Eu estava lendo hoje pela manhã, lá no hotel, Josué 25, e eu me sensibilizei. Eu quase me emocionei. Eu estava vendo aquele homem com 110 anos, forte, robusto, que Deus devia conservando. Isso também faz parte de uma boa escolha, você ter saúde. Se a pessoa escolhe beber, você admira se amanhã tivesse rosa hepática. Porque foi a sua escolha. Porque foi a sua escolha. O que você escolhe hoje, você não vai compreender quanto vale hoje. Mas continua. Amanhã você vai ver quanto vale. Glória a Deus. Amanhã você vai ver quanto vale uma decisão. E Josué chega e diz, se eu quero que ajude o povo, e ajuntar o povo, ele disse que ajuntaram os anciãos, ajuntaram os soldados, ajuntaram os pais, e foi gente, para aquele povo estava junto. É lindo, leia isto na sua casa, se for possível, leia ainda hoje, é lindo demais. Josué 24, e ele disse, meu povo, vocês sabem que eu estou nos meus últimos dias, mas eu quero falar com vocês. E Josué relembrou o que Deus fez no passado. Aí começou a falar com Abraão. Vocês se lembram o que Deus fez com Abraão? Vocês se lembram o que Deus fez com Isaac? Vocês se lembram os filhos que Deus deu? Está tudo isso em Josué 24. Você lembra os filhos que Deus deu a Isaac? Vocês se lembram de Moisés? Vocês se lembram da saída do Egito? Vocês se lembram do deserto? Vocês se lembram de Jericó? Vocês se lembram que nós chegamos até aqui como fruto da misericórdia de Deus? Agora, só há um problema, é que hoje nós não temos guerra. Josué enfrentou muitas guerras, mas no fim da sua vida já não havia mais guerras. Aí começou a haver paz. Pastor Erasmo, uma coisa interessante que nós vemos em Josué 24. Nos últimos dias de Josué, havia tanta paz, havia tanta tranquilidade, havia tanta fartura, havia tanto bem-estar em Israel, que o povo se esqueceu de Deus. Eu penso que é uma coisa que eu tenho que incluir nesta mensagem. Algumas pessoas não podem experimentar muita prosperidade, porque quando experimentam prosperidade, se esquecem. Algumas pessoas, quando estão precisando de uma cura, então vêm a todos os cultos e diz, pastor, arranja mais um culto na semana. Mas não é porque ele gosta tanto dos cultos, é porque ele está precisando de uma bênção. Agora, quando chega a paz, quando chega a prosperidade, quando chega a bonança, quando chegam os bons recursos, quando já tem dinheiro bastante, então já não vem mais por o culto de domingo pela manhã, porque agora tem que ir ali em alguma dessas bichas. Sabe de uma coisa?
Você não pode trocar as coisas. Aproveite as bênçãos de Deus na sua vida, mas não esqueça Deus. Lembre-se que foi uma escolha sua servir a Deus. E já que foi uma escolha sua servir a Deus, sirva com fidelidade. Já que foi uma escolha sua servir a Deus, sirva com fidelidade. Põe a mão no teu coração, meu irmão, a minha mãe, e diga, já que foi uma escolha minha, siga a Deus, eu servirei até o fim. A escolha você fez há muito tempo, não foi? Mas a decisão você tomou agora. Porque primeiro vem a escolha, mas depois, mais tarde, vem a decisão. E às vezes a escolha é uma só, mas as decisões são muitas. Por exemplo, está uma escolha, se eu vou me casar, essa é uma escolha. Ele escolheu se casar, ele escolheu, ele é conservado, eu escolho me casar. Mas ele tem que tomar muitas decisões. Uma delas é procurar moça. E depois, você sabe que quando uma pessoa decide casar-se e encontra uma moça para casar-se, a primeira coisa que tem que fazer é amá-la. Não estou falando mala para viajar, estou falando amá-la. Amar a moça. Amá-la, quer dizer, amar a moça. Muito bem. Então tem que tomar muitas decisões para fazer o seu casamento. Mas todas as decisões estão baseadas numa escolha que já foi feita. E quando chega ao versículo 15 do capítulo 24, quando Josué terminou de trazer embora, ele disse, agora vocês estão bem, agora vocês não estão em guerra, mas tem uma coisa, vocês estão afrouxando na sua fé. Vocês estão relaxando nos seus deveres para com Deus. Então, eu vou falar agora duas coisas para vocês. A mim me parece que eu estou vendo Josué, o velho Josué, com uma autoridade espiritual fabulosa, dizendo, número 1, escolherei hoje a quem vocês vão servir. Escolhei hoje. Josué sabia que o futuro de Israel dependia de sua escolha. O meu futuro depende das minhas escolhas. O teu futuro depende das tuas escolhas. O futuro dessa igreja. Se o pastor Erasmo decidisse ficar mais 25 anos naquele lugar onde estava, seria aquilo mesmo. Só podia ter 2 cultos por semana, não podia ter nada mais de reunião, e era aquela implicância permanente com o cidadão lá, que ele se incomodava até com uma garrafa de refrigerante dentro de um cesto, uma coisa. Mas escolheu sair. Agora, depois que escolheu sair, tomou a decisão de procurar um lugar. E havendo encontrado um lugar, tomou outra decisão, foi de segurar este lugar. Agora vocês estão aqui. Vocês não estão aqui permanentemente, vocês estão aqui por um tempo, e isso vai crescer tanto, que aqui não vai caber. Mas é fruto da decisão. Tu serás amanhã resultado da tua decisão hoje. Mas não esqueças, tua decisão hoje é resultado da tua escolha ontem. Ou então vamos começar tudo de novo. Você vai escolher hoje. Você vai decidir amanhã, e depois de amanhã você vai começar a ter os resultados. Por quê? Porque uma decisão vale. Mas quanto vale uma decisão? Pergunte para quem está perto de você. Quanto vale a decisão? Quanto vale uma decisão? Meu Deus. A resposta é muito simples. Uma decisão pode valer a vida, ou pode valer a morte. Meu Deus. Um moço foi para Jesus, um rapaz. Mas a escolha dele foi má. Ele escolheu discutir com Jesus. Ele escolheu fazer um teste com Jesus. Isso não é escolha. Isso não é escolha. Ele escolheu e chegou lá e foi com muita demagogia. Bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? E essa decisão que ele tomou de chamar Jesus de bom mestre era demagógica. Toda escolha errada vai produzir decisões erradas. E Jesus disse, você sabe os mandamentos? Ele disse, eu sei, recitou tudo. Ele era perito em seguir mandamentos. Isso não era bom em tomar decisões. Quando Jesus disse, você faz assim, assim, assim e assim. Quando Jesus falou, a Bíblia diz que ele retirou-se pesaroso e triste, porque tinha muitas propriedades, etc. Para aquele moço, aquela decisão significou perder Jesus para sempre. Havia um cego que estava todos os dias pedindo esmola lá na beira do caminho, todo dia, mas um disse, eu vou mudar de vida. O cego disse, é uma escolha, eu vou mudar de vida. Se você quiser continuar com a velha vida, você pode continuar o tempo todo. Agora, se você um dia quiser mudar, você diz, eu quero mudar. Não mudou ainda, mas você escolheu. Primeiro, escolha mudar. Primeiro, escolha mudar. Isso não pode continuar, eu tenho que mudar.
Quando você, aí sim, aí você vai tomar decisões. E aquele moço, ele era cego de nascença. Eu cego, tudo bem, mas eu já escolhi, eu não vou morrer cego. Por que você não vai morrer cego? Porque eu escolhi que eu vou procurar a minha cura. Aí quando ele soube que Jesus estava entrando na cidade, ele começou a gritar. O cego gritava, mas gritava mais do que o gritador comum grita. E a Bíblia diz que Jesus mandou chamar o cego, e Jesus curou o cego, e a história dele está nos evangelhos. Por quê? Porque ele fez uma grande escolha, e essa grande escolha motivou grandes decisões. Quem já fez a sua escolha de servir a Deus enquanto viver, diga eu. Agora, tome decisões. Por exemplo, uma decisão que você tem que tomar: venha sempre aos cultos, leia sempre a Bíblia. Olha, essas não são escolhas, isso já são decisões, mas são decisões que são fruto da sua escolha. Eu quero concluir agora essa mensagem perguntando se aqui alguma pessoa que neste momento quer fazer uma escolha. Depois é uma decisão. Você já escolheu Jesus para governar a sua vida? Você já escolheu a eternidade que você vai querer? Pastor, eu nunca pensei nisso. Não, nunca havia pensado. Agora você está pensando, porque você está me acompanhando. Você já escolheu que tipo de vida você quer levar? Sabe por que eu sou crente? Sabe por que eu sirvo a Deus? Porque eu escolhi a vida. Porque eu escolhi o céu. Eu não admito jamais a hipótese, a possibilidade de eu ficar pensando no inferno. Como é que vai ser no inferno? Eu não escolhi o inferno. Como é que eu vou pensar no inferno se não é a minha escolha? Eu pensei no céu. Eu sei tanta coisa. Você não imagina as coisas que eu sei do céu. Eu sei muita coisa do céu. Mas você também pode saber. Tudo que eu sei sobre o céu, eu aprendi na Bíblia. E sabe o que eu procuro na Bíblia? Saber como é o céu? Porque foi o que eu escolhi. Quando eu leio a Bíblia, é porque eu quero saber do céu que eu escolhi. Eu já sei como é que vai ser, eu já decidi quanto tempo eu vou passar no céu só olhando para o rosto de Jesus. Eu não vou falar para você, mas é tempo. Mas Maria é depois. Paulo é depois. Não, eu quero é Jesus. Primeiro eu quero ver meu Salvador. Agora, a decisão de ver Jesus no céu eu tomei porque eu escolhi Jesus ainda aqui na terra. Alguma pessoa que quer, neste momento, escolher Jesus? Alguma pessoa que quer escolher o céu como seu destino eterno? Alguma pessoa que quer fazer uma grande escolha? Qual é a minha escolha? Mudar de vida. Depois, vocês tomam a decisão. As decisões, mas agora é a escolha. Eu concentro a minha pergunta, porque eu vou fazer duas perguntas. Eu concentro a minha pergunta aqui nisto. Há alguma pessoa que nunca escolheu o céu como destino da sua vida? Pastor, para falar a verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu gosto muito do pastor Erasmo, ele é gente muito boa. Mas isso não é a grande decisão. Qualquer pessoa pode gostar do pastor Erasmo, porque não dá para ser inimigo dele. Agora, a questão não é essa, de gostar dele ou não gostar. Estou perguntando é se você já escolheu para que eternidade você vai? Para o céu ou para o inferno? Magnífico. Muito bom.